O título dessa mensagem é A Ameaça do Engano Religioso, que era o que Paulo vinha tratando, cuidando ali dos colossenses, para que eles não fossem enganados, para que eles não fossem ensinados com ensinos que os distanciassem do Senhor. Porém, esses ensinos vinham acontecendo e Paulo estava trazendo um alerta para que eles não fossem enganados, para que a glória de Cristo não fosse apagada. Porque, assim como naquele tempo, hoje existem situações e ensinos que acontecem para nos distanciar do Senhor, para apagar a obra da cruz. Amém? Então, dando continuidade, eu estou aqui como Paulo. Não como Paulo, né? Porque eu e Paulo, né? Mas como um alerta que Paulo deu para a igreja. Presta atenção. Toma cuidado. Não é por esse caminho. Abra os olhos. Amém? E nós estamos aqui, nesse período de série, declarando e denunciando todas as mentiras do diabo. Amém? Então, que a sua mente nessa manhã ela seja aberta e que você consiga receber essa revelação do Senhor, para que você não seja enganado, para que você permaneça firme até a vinda de Cristo. Amém? Então, as heresias, elas são ensinos errados daquilo que não é bíblico, né? E é como tem um ditado aí que nem toda pedra que reluz é ouro. Nem tudo que estão pregando por aí é Bíblia. Então, as heresias, elas são como ervas daninhas que florescem em todos os lugares. Ervas venenosas. Quem aqui já andou no meio do mato? Essa frutinha, se você comer, ela é venenosa, ela faz mal, né? Então, tem um monte de coisa aí que, se você se dispor a comer achando que é evangelho, só porque está na moda, só porque é a pastora da moda, o pastor da moda, tem tantos seguidores e é muito legal, e você deveria ser igual ela, pastora. Algumas vezes eu escuto isso. Mas eu não vou dar de comer aquilo que o Senhor não mandou dar eu de comer. O que eu vou pregar, o que nós devemos fazer, o que você deve ouvir é o que a Bíblia diz. Não deve ser o que eu acho ou o que a pessoa acha porque ela está na moda. A fama dela, os likes dela, não atestam a veracidade nem que é bíblico. Amém? Então, nós devemos ter cuidado, porque aquilo que a gente come ou vai nos fazer bem ou vai nos matar. Então, se nós olharmos ali para o início, em Gênesis, Adão e Eva, mesmo no Éden, eles foram enganados. Não é porque você está aqui hoje, ouvindo uma palavra que é bíblica, que deu trabalho para preparar, que amanhã você não vai ouvir outras que vão levar você ao mesmo caminho. Ela vai levar você ao engano, se ela não for bíblica. Vai levar você à morte. Assim como aconteceu com Adão e Eva, e eles estavam aonde? No Éden, estava tudo bem. Então, a gente precisa tomar cuidado para onde que os nossos ouvidos eles estão inclinando. E em Mateus 24, 4, 5 diz: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, quando a gente olha ali para Adão e Eva, eles estavam no Éden, eles conversavam com o Senhor, eles tinham as experiências com Cristo, na virada do dia, eles falavam ali com o Senhor, tinham um encontro com o Senhor, e eles foram enganados. Então, não é porque você está aqui todo domingo que isso vai te garantir. Você precisa estar cheio da palavra todos os dias, da palavra. E eu não tenho que me alimentar porque alguém está me dando de comer. Eu preciso ir atrás, como lendo Bíblia, nas disciplinas espirituais, orando, jejuando, me comprometendo. Agora, é muito fácil a gente sentar, aonde quer que a gente estiver hoje, colocar lá o nosso dedinho no celular, e é muito legal, porque essa é bonita, porque essa se veste bem, porque esse é moderno, porque esse fala o que eu quero ouvir. Então, a igreja de hoje ela está muito fácil. Eu acredito até que, em relação à igreja passada,
por conta da facilidade. E eu não estou falando mal de tudo isso que a gente vive em relação à modernidade, porque nós podemos trabalhar essa modernidade para que o reino de Deus expanda. Mas a gente também não pode ser burro e sentar na frente de qualquer coisa e aceitar sem pré-julgar. Porque muitos são adultos, muitos são pais. E aquilo que você aprender e aceitar para você, você vai passar para os seus filhos. E você compromete uma geração por conta da sua preguiça de se dispor a estar aqui num culto, a sua preguiça de estar numa célula, a sua preguiça de orar, a sua preguiça de ler uma Bíblia, a sua preguiça de se posicionar como crente, que não vai ser enganado, a sua preguiça de sempre estar esperando por alguém. E aí, depois de Mateus, né, falar isso, para que ninguém veja, que ninguém vos engane. E aí, precisamos ter esse cuidado, porque muitos serão enganados. E depois de falar de heresia gnóstica, que fala sobre outros caminhos que levam a Cristo. Então, ele está falando ali para a igreja, cuidado com o gnosticismo. Né? Você pode conseguir por você mesmo. Né? Você pode ser salvo por você mesmo. Então, você nem precisa estar em comunhão. Né? Você pode buscar a sua espiritualidade interior. Quem aqui já ouviu isso? É uma idiotice tirando a glória de Cristo. E eles falavam isso com suas filosofias, uma severa cultura grega ali no cristianismo, eles queriam misturar tudo, e Paulo ele trata de 3 novas vertentes da heresia que estavam atacando as igrejas, lá e aqui, nos nossos dias de hoje. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre o legalismo, o sincretismo e o ascetismo, que estava sendo misturado lá, e Paulo presta atenção, olha essas misturas, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não leva à salvação, cuidado, eles estão querendo facilitar para que você diga que é salvo, que você tem Cristo. Então não tem facilidade, tem Cristo. Cristo morreu na cruz e a glória tem que ser apontada para a obra da cruz. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu quero, o que eu acho melhor. É o que a Bíblia diz. Amém? Então, a heresia central desses falsos mestres disseminavam era que Jesus, sua obra e sua doutrina não eram suficientes para a salvação. Então, por isso que hoje tem pessoas que ficam fazendo trilhas enormes, pagando promessas e fazendo um monte de coisas, porque a obra de Cristo não foi suficiente para eles. Então, a gente precisa examinar essas heresias que ameaçam a igreja do nosso século, né? E vamos perceber como elas são vivas e rondam as nossas igrejas. Então, aqui em Colossenses 2, 16, 17, ela diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ele está falando aqui sobre as regras, sobre as leis que estavam sendo impostas para o povo de Colossenses, e ele estava combatendo esse legalismo, porque o legalismo ele é um caldo mortífero à igreja no passado que nos perturba hoje. Um autor chamado Warren diz que suas doutrinas consistiam em uma estranha mistura de misticismo oriental com legalismo judeu e uma pitada de filosofia e preceitos cristãos. Então, uma salada. Tudo isso aqui, se você misturar tudo isso aqui, então você pode acender uma vela, então você pode pagar uma promessa, então você coloca ali um incenso, e se você fizer essa simpatia, e isso e aquilo, e mistura tudo isso e vai dar certo, você é salvo e está ok. E Paulo, de igual forma, viu o legalismo como um jugo e escravidão. Tem gente que, se pisar numa linha fora na rua, ele já acha que a mãe vai morrer. Se o chinelo ficar virado para baixo, né? Ligado a essas coisas, a nossa vida é de Cristo. O tempo da nossa vida, aqui nessa terra, está na mão do Senhor. Amém?
Então, em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então, Cristo vem e liberta a igreja e vem um bocó e fala que você tem que fazer isso ou aquilo para você ser livre da escravidão. E aí, essas regras, essas leis vão trazendo jugo, peso, né? A pessoa vai se sentindo mais inferior e Cristo vai sumindo de tudo aquilo que foi proposto para que Cristo fosse glorificado. Outro autor, Hendrickson, diz que o propósito principal dos falsos mestres era atacar a doutrina da suficiência de Cristo. Eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição senão por meio dos regulamentos legalistas. Eles querem atacar a suficiência de Cristo, eles não queriam, eles querem ainda hoje, quer tirar a glória de Cristo. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente começa a pender para essas situações, porque a gente quer colocar a mão onde Cristo já fez tudo por completo. Então aí eu preciso. Às vezes a gente quer legalismo, às vezes a gente quer peso para saber que a gente fez alguma coisa. Para que alguma glória venha para nós, ou para que a gente se sinta apto. Né? Então, os falsos mestres, eles queriam transformar a religião numa questão de regras, prescrições sobre comidas e bebidas. Jesus deixou bem claro que a dieta alimentar em si mesma é alguma coisa, em si mesma é alguma coisa neutra. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca que contamina. Em Mateus 15 diz. Então, Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, eu posso dar graça à feijoada que eu gosto de comer, sem ter medo de comer, porque tem um porquinho ali. Né? Eu posso dar graças e comer ali a minha comida japonesa, né? O meu baião de dois, o meu cuscuz. Está tudo certo, porque eu dei graças ao Senhor. Porque o que contamina é o que sai. O que contamina é o que sai. É o que eu falo que sai, que contamina. Então, Jesus deixa bem claro isso. E Paulo diz que são os falsos mestres que exigem abstinência de alimento, que Deus criou para serem recebidos, como diz lá em 1 Timóteo. Então, eles se apegavam a isso e queriam que o povo de Colossos se apegasse a isso também. E quantos de nós hoje já ouvimos isso? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tirando a glória de Cristo, ele falou para nós que era para a gente dar graça e comer. Ah, não, isso é pecado. Se você comer isso, isso é pecado. Se você comer aquilo, é pecado. Isso te afasta de Cristo. Não estou falando de jejum, da disciplina espiritual. Amém? Amém, igreja? Então, Paulo dá o seu veredito. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Então, nós precisamos entender que a Bíblia diz que tudo que Deus criou é, então eu posso comer. O legalismo ameaçava a igreja de Colossos. Então, ele fazia o quê? Ele tentava engessar a igreja, deixar ela engessada. Quem aqui já foi de igreja que faz o uso e costumes, sabe que a gente fica engessado? Que depilar uma perna é pecado. Que usar uma calça é pecado. Né? Que usar saia, você é santo, mesmo que ela esteja aqui. Você está usando saia. É o legalismo, ele deixa as pessoas burras. Emburrece. Porque você não lê Bíblia, mas você vai pelo que o outro está falando. Então, não pode cortar um cabelo, mas a língua ela é enorme. Não pode colocar um rímel no olho, mas fecha o olho para o pecado. Eu tenho que andar o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Amém, igreja? É o que a Bíblia diz. Nós precisamos andar com a nossa Bíblia aberta. Não é colocar ela lá no Salmo 91 e achar que minha casa está santificada. Mas você não cuida da sua família, você não limpa a sua casa, você não cuida do seu marido não cuida da esposa, a casa é uma bagunça. E ok, a Bíblia ela está aberta. Então, para esclarecer esse ponto,
A gente vai destacar 4. Que, em primeiro lugar, a descrição do legalismo lá em 2,16 diz que ninguém vos julgue por causa da comida e da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, os promotores do legalismo andavam pelas igrejas como assaltantes da liberdade cristã, colocar julgo. Então, também, sobre essa questão de legalismo, se eu tenho Cristo, eu sei me vestir. Se eu tenho Cristo, eu sei o que falar. Se eu manifesto a Cristo, estou cheia da palavra de Deus, eu sei como me comportar. Como marido, como esposa, como filho. A gente pode ter dúvida, a gente pode falhar, mas a gente vai se ajustando. Mas essa questão de colocar esse peso que eles faziam, era você só é santo e só é salvo se você fizer isso. Se você se comportar, não se comportar, mas se você comer essa comida, se você não comer essa. Entendeu, igreja? Então, eles engessavam colocando jugo. E eles faziam com que essa igreja se tornasse escravo de uma infinidade de regras e queriam colocar essas mesmas algemas nos cristãos. Então, eles viviam assim. Então, os crentes agora têm que ser assim. E eles eram prisioneiros e queriam roubar a liberdade dos salvos. Então, eu fui de uma igreja que eu não podia depilar a perna, não poderia depilar as minhas axilas, nem cortar o meu cabelo, mas o pastor podia adulterar. Que hipocrisia, não? Então, eles argumentavam com os cristãos, buscando convencê-los de que, a menos que guardassem determinados dias de festas no calendário, observassem determinadas dietas, como abstinência de certos alimentos e bebidas, jamais poderiam ser salvos ou viver uma vida santa e vitoriosa. Então, restrições. Mais uma vez, não está falando sobre a disciplina espiritual e também não está dando aval para você comer igual um louco, né? Viver na glutonaria. A gente precisa ler a Bíblia. E aí, eles diziam isso, falando que eles não seriam salvos e não teriam uma vida santa e vitoriosa se não cumprissem essas regras. E os falsos mestres faziam uma leitura errada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tanto as exigências da velha aliança, relativas ao alimento e aos dias sagrados, não passavam de sombras das novas condições na era da igreja. Então, Paulo vem falando que é sombra. Diz o autor de Hebreus, ora, e visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que anos após anos, perpetuamente eles ofereceram. Então, não tem nada que eu possa fazer que me torne aceito, não tem nada que eu possa fazer que me dê garantias, nada. Toda regra imposta pelo homem, ela já é morta em si mesma. A lei, ela serviu de pedagogo, que nos tomou pela mão e nos conduziu. Então, todas as vezes que você vê a sombra de alguma coisa, você não está vendo aquela coisa. Você está vendo a sombra dela. Quando você olha para alguém, você vê os detalhes, você vê como é o rosto, como que é o cabelo, você percebe, você vê, você enxerga. A sombra, você só vê o contorno. Então, a lei, que tanto eles queriam que seguisse, do Antigo Testamento, ela apontava para Cristo, e era sombra. Então, a lei, ela deveria ser cumprida, mas Cristo, ele sobressaiu a lei. Amém? Cristo completou tudo. Então, nós temos que olhar para quem? Para a sombra ou para a pessoa? Quem aqui conversa olhando para a sombra? Então, eu estou vendo a sombra do Anderson, eu vou conversar com a sombra dela. Qual que é a minha atitude, igreja? Eu falo com quem? Com a pessoa, não com a sombra dela. Então, diz o autor sobre essa sombra. Então, com os mesmos sacrifícios, eles queriam, que
eles continuassem com esse comportamento. Isso em primeiro lugar, a descrição do legalismo. Em segundo, as ordens do legalismo, que está lá em Colossenses 2,16. O apóstolo Paulo diz que ninguém vos julgue por conta da comida e bebida, dia da festa, lua nova ou sábados. Os falsos mestres legalistas se ocupavam de duas coisas, da dieta e da comida. E a Igreja de Cristo, porém, ela não é prisioneira de calendário e nem de dieta. Quais eram as ordens do legalismo? Eles estavam preocupados com as dietas, e ele alerta que ninguém vos julgue por conta da comida e da bebida. E eles se preocupavam com aquilo que entrava e não com o que saía. Eles buscavam uma santidade exterior e não interior. Cuidavam da forma e não da essência. Eles cultuavam o próprio corpo, que é o que diz no texto mais à frente. Que diz que eles, como culto de si mesmo. Então, não estou dizendo aqui que você não pode cuidar do seu corpo. Eu estou dizendo que você não vai adorar o seu corpo, prestar culto ao seu corpo. Vai se tornar um Deus para você. Amém? E Russell Shedd destaca que os mestres falsos vinham ensinando que algumas comidas e bebidas contaminavam quem as consumia, impedindo a pessoa de entrar em contato com os poderes sobrenaturais. Tirando a glória da obra da cruz, mais uma vez. Então, percebe que eles vinham tirando, o objetivo era tirar a glória da obra da cruz. O propósito lá era tirar a glória da obra da cruz, e hoje é tirar a glória da obra da cruz. Hoje o culto a si mesmo é essa exposição excessiva do corpo, das plásticas aí, da mídia social, porque eu sou muito bom. Então, eu tenho que aparecer, e eu tenho que falar, e eu tenho que acontecer. Contextualizando, né? E aí ele diz que questões de comida e bebida não têm consequência na prática da piedade cristã. Então, o que nós vemos hoje? O veganismo, né? E aí, não é, eles querem dizer que eles são mais santos, eles são mais legais, porque eles não matam os animais que têm direito à vida, e é tão engraçado isso. Eu gosto, né, dos bichinhos, mas tem alguns que foram feitos para comer, e a gente tem que comer, a gente vai comer. Né? Graças a Deus, eu também não preciso matar nenhum, a gente já compra. Né? Deus iria se eu precisasse, Deus iria trabalhar comigo. Né? Não sei se todo mundo aqui tem coragem de pegar um bichinho e matar, mas é para comer. Mata e come. Né? Ainda bem. Mas não está falando também, que eu vou falar mais uma vez, da glutonaria. Então, eu posso matar, eu posso comer, eu não preciso ser vegano para ser santo. Amém? Eu não preciso ser vegano para ser salvo. E a gente precisa ficar atentos, porque esses enganos, eles vão entrando aonde? Dentro da nossa casa, da nossa vida. Essa fala, elas vão entrando lá na faculdade, na escola, ganhando os corações. Então, tudo bem, coitadinho do animal, a gente não pode matar ele, mas o aborto, ok. Então, são enganos que vão entrando de forma sutil, ganhando o coração dos crentes, e o engano está instalado, o que acontece? Eu sou um crente mais legal, porque o aborto, nessa condição, a comida tal pode, a comida tal não pode. E aí a gente vai sendo enrolado, vai sendo participando de um engodo do diabo, quando a gente vê, já foi. Já está desviado, já não é nem crente mais. Ou como alguns dizem, crente não praticante. Né? E aí, Paulo ele declara, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e... Diga comigo, igreja. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas... Mais forte, porque agora você já sabe. 1, 2, 3 e... Só os 3. Está lá em Romanos.
Então, o perigo do veganismo não é uma restrição alimentar, é uma ideologia. E nós precisamos estar atentos. A gente não está aqui no mundo passeando, né? A gente não é zumbi, né? A gente não é um corpo andando por aí, sem direção nenhuma. Então, aonde eu estou atenta com o que está sendo falado, para que eu me posicione. Seja na escola, seja no meio da minha família, aonde quer que eu estiver. Opa! Isso está errado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eu vou ensinar aos meus filhos, eu vou ensinar a minha família, eu vou me posicionar, para que eu não seja enganado. Amém, igreja? Porque o veganismo é uma ideologia. E diz que é errado, imoral se alimentar dos animais, que é desrespeitoso, que eles têm direito à vida. Está dizendo que Deus está errado, que Deus é imoral, porque nós estamos comendo carne. Deus é imoral. Jesus ofereceu peixe aos discípulos. Distribuiu ali para a multidão. Veja mais uma vez como essa mentira, esse engano quer entrar em nossas casas, em nossas igrejas, tirando a glória da obra de Cristo. Amém, igreja? Precisamos abrir os nossos olhos. E eles também queriam dizer que eles estavam preocupados com os dias especiais. E Paulo prossegue dizendo, ninguém vos julgue por causa do dia de festa, da lua nova, dos sábados. Os legalistas pensavam que a observância de certas datas especiais e certas comemorações festivas os tornavam aceitos. Então, a gente peca o ano inteiro, mas na sexta-feira santa, ninguém come carne. Beleza? Vamos comer peixe. Lá em casa a gente come porque nós gostamos de fazer mesmo. E só de raiva porque quando era na minha vez, a gente tinha que comer ovo porque não tinha o dinheiro para o peixe. Agora a gente come não é porque a gente quer, não é porque é data, não. Estou pouco me lixando para a data. E aí, ele prossegue mais uma vez, dizendo isso. E o principal problema dos falsos mestres não era guardar os dias especiais, mas ensinar que essa observância dependia a salvação. Então, se eu fizer isso, eu sou salvo. Eu vou guardar o dia. Eu sou sábado. Eu sou sábado, não. Eu vou guardar o dia, eu sou salvo. Eu vou comer tal comida, ou não vou, e vou ser salvo. E, às vezes, a gente se pega com isso, irmãos. A gente precisa abrir os nossos olhos. Ajusta a rota da sua casa. Ajusta a rota aí na sua cabeça, na sua vida, no seu cotidiano. Porque não tem nada que você faça que vai te levar à salvação. Salvação essa que Jesus já conquistou na cruz. Amém? Ele já nos livrou do inferno e da morte. E a terceiro engano do legalismo Paulo derruba o fundamento dizendo, por isso, comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, ele está falando, mentira. Estão falando isso, é mentira. Não, isso não é bíblico, isso não foi Jesus que disse. É isso que nós precisamos nos posicionar. Só que nós estamos aqui como igreja falando, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, e amanhã você vai estar lá no seu Instagram, na sua mídia social, e, mas ele é tão legal, mas ela é famosa. E aí você vai continuar nessa, sendo enganado até quando? Ajusta a sua rota, irmão. Porque as nossas casas elas podem se perder, as nossas igrejas podem se perder, se nós não ajustarmos a nossa rota. Eu estou como Paulo hoje dizendo, cuidado, abre o olho, isso não é de Cristo, não é bíblico. Abre o teu olho, cuidado com aquilo que parece, mas não é. Amém, igreja? E aí, ele fala, refuta esses mestres usando a ilustração do corpo e da sombra, como eu já disse. Um outro autor chamado Werner esclarece um ponto, que é o corpo quando lança sua sombra segundo o seu contorno, como eu disse aqui. Porém, o essencial não é a sombra, mas é o corpo.
Assim, o mandamento do sábado de Israel também é uma sombra daquilo que havia de vir, que é o verdadeiro corpo de Cristo. Amém, igreja? Então, os mandamentos e regras dados a Israel era tão somente uma sombra projetada de uma coisa cuja realidade plena pertence a Cristo. Está em Cristo e somente em Cristo. Amém, igreja? E precisamos abrir os nossos olhos. Os mandamentos e regras eram sombras. Então, enquanto a realidade não chegava, eles olhavam a sombra, mas a realidade chegou e ela é Cristo. Agora não olhamos mais a sombra, mas olhamos a Cristo. Uma questão intrigante que pulsa é: por que o legalismo, com sua rigidez fundamentalista, é tão popular e tão aceito na maioria das religiões? Porque dentro desse sistema você consegue medir a sua espiritualidade. Eu estou cumprindo isso, eu estou bem crente. Eu estou fazendo aquilo, eu estou mais crente hoje ainda. Ou eu vou ser mais salvo que você, porque eu estou cumprindo, estou fazendo, estou acontecendo. A minha saia, o meu cabelo, a minha comida, a minha bebida. Abra o olho, irmão. E em Colossenses, mais à frente, em 2:18, ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo nenhum na sua mente carnal, e não retendo o cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Cristo. Cadê que eu me perdi? Então ele fala: ninguém se faça árbitro. E aí ele está falando aqui do sincretismo, que é uma mistura de filosofia grega, judaísmo, legalismo e cristianismo. Então esses falsos mestres eram profundamente místicos, né? Porque vivia buscando... isso aqui. Então, se eu colocar essa água em cima da TV, que hoje não dá mais, porque ela é fininha, você não vai ter que pôr em outro lugar, que você não vai fazer isso, né, irmão? Mas era mais ou menos por aí. Então, o copo de água benzida, a rosa ungida, hoje tem até a vassoura ungida, se você quiser pagar por ela. Tem uns que pagam, né? E é caro, hein, irmão? E aí vai por aí. Tem um monte de igreja assim hoje, que você pode pegar e mistificá-la. E sabe por que as pessoas pagam? Preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler Bíblia, gosta de ser enganado. Quando tem uma igreja que é séria, que prega a palavra de Deus, ela não é valorizada. Porque é mais fácil participar de circo, que fica te entretendo, do que você estar dentro de um lugar onde vai te ensinar, te capacitar para viver nesse mundo. Então, nós precisamos entender quem nós somos, ovelhas, ou a gente é um público que está vendo um bando de palhaço te entretendo. Nós precisamos saber em que lugar nós devemos estar e em que lugar que nós queremos estar. Quantas vezes a gente foi enganado? Quantas vezes a gente deixou se enganar? Porque era mais fácil. Porque o caminho era melhor para nós. Então, a teologia deles procedia de suas visões e não escrituras. Eles adoravam anjos, espíritos, intermediários e não diretamente a Cristo. Então, fica muito fácil hoje. Eu vou lá, olho a tua vida lá no Instagram, fuço ela, quando chegar aqui eu olho para você, então eis que te digo. O povo quer isso mesmo. O povo quer o eis que te digo. O povo quer, então eu vi. Quando não é, quando não viu. Então, se a igreja chama alguém aqui, que está super famoso, pregando, falando, acontecendo, lota, não tem lugar. Porque todo mundo quer uma casquinha daquilo. Mas e a gente se posicionar para ouvir aquilo que é de Cristo, aquilo que é a palavra de Deus, eu ler, eu estudar, eu me aprofundar, eu me posicionar como crente, e não me deixar ser enredado pelas mentiras deste mundo. E aí eles davam mais importância à experiência subjetiva do que à palavra objetiva.
Então, mais valor ao sentimento do que à razão da palavra. Então, prefere as revelações e movimentos do que a própria palavra. Eles eram arrogantes e se achavam melhor porque tinham experiências. Eles eram, e muitas vezes nós somos, porque a gente dá mais valor para a experiência do que para a palavra. A gente dá mais valor para a experiência do que a obra completa na cruz. E aí eles se sentiam superior aos outros. Então, eles querendo enredar o coração dos colossenses, a gente, hoje nessa sociedade, muitos querendo enredar os nossos corações, e tem muitos Paulos também se levantando e dizendo, cuidado, abre o olho, não é por esse caminho. Abre o olho, igreja, presta atenção. E aí, essas misturas que a gente vive hoje, teologia estranha, muito crente envolvido ainda acreditando em astrologia, porque hoje eu sou do signo de Leão e ele está alinhado. Pelo amor de Deus, a obra da cruz não foi suficiente, você ainda tem que alinhar um planeta para tudo dar certo. Você já olhou? O Ricardo é muito inteirado dessas coisas de astronomia. Quando você olha o planeta Terra, a gente não é nenhum cisco, nada. E a gente, às vezes, acha tão arrogante, tão tudo, tão nada. Irmão, meu Deus, fica firme na palavra de Deus até Jesus voltar, porque a gente é um pozinho, uma poeira no meio desse universo. E você achando que sua vida muda por conta do alinhamento ali do planeta, da estrela, sei lá da onde. Abre o olho, é mentira. Amém? Para de ser enrolado, para de ser, irmão. Não é Bíblia, não é palavra de Deus, não é Cristo. E a religiosidade, ela sempre leva a pessoa a se sentir superior, né? Porque sabe mais, porque teve mais experiência. Então, todo mundo aqui que teve experiência ou contato, ou já foi arrogante por conta do comprimento do cabelo, por conta da roupa, da comida, a gente já esteve também nesse lugar. A gente também já foi enredado. Se não foram todos, alguns, muitos. Amém? E a gente se sente mesmo arrogante. Às vezes dentro da própria igreja, porque a gente lê um pouco mais de Bíblia. A gente acha que tem revelação a mais que os outros, já fica arrogante, eu sei mais que você. Ih, estou te falando, você é uma poeira nesse universo. Se não for Cristo, irmão, acabou. Se eu morrer hoje, amanhã, você vai estar com mais ou menos dó do meu marido, das minhas filhas e um pouco de mim. Daqui um mês você esqueceu, você está vivendo a sua vida. É bem isso. Talvez meu marido já casado de novo. E eu aqui me achando, vixe, tudo pode acontecer. Mas lembrando que eu volto. E tiro, porrada e bomba. Mas só para dizer que a gente não é nada. A gente só é o que Cristo é. Amém? E tudo tem que apontar para Ele, a glória é dEle. Então não se ache porque você sabe mais que os outros. Amém? Na verdade, quanto mais conhecimento a gente tem, mais humilde a gente se torna, porque quanto mais a gente tem do conhecimento da palavra de Deus, a gente vê quão pequeno nós somos, o quanto nós não sabemos. Nós estamos há tanto tempo nesse livro de Colossenses, e eu tenho tanta dúvida sobre ele ainda. Porque, irmãos, é a palavra de Deus, e ela nos revela, e ela se renova a cada manhã. E veja só, e estamos nós aqui ainda derramando dessa palavra, e vamos derramá-la até Cristo voltar. Amém? E aí, por conta de religiosidade, de legalismo, de mentiras do diabo, a gente vai se achar melhor, por conta de tantos pontos inúteis e fúteis, não é mesmo? E aí o sincretismo, ele é uma heresia, ele está baseado em visões, mas não na verdade revelada, né?
Quantas religiões se formaram por conta de um que teve uma visão importante? Eu tive uma visão, o anjo lá falou comigo. Criou-se uma religião. E a palavra de Deus? Não, o anjo falou comigo. Então fica até difícil, às vezes, quando nós vamos conversar com alguns irmãos. Não, Deus falou comigo. A Bíblia está dizendo isso. Não, mas Deus falou comigo. É contrário à Bíblia, mas Deus falou comigo. E aí a gente vai falar o quê? Aí Deus falou com você, uai. E daí também é um problema seu, a Bíblia está dizendo isso. Então a gente precisa ter cuidado com esse Deus falou comigo e não é bíblico. Amém? E aí, porque o sincretismo é baseado em experiência e não na Escritura. E a religião do sincretismo, ele, na verdade, é um corpo sem cabeça. Quem aqui já viu alguém andando sem cabeça? Tem os sem cabeça, que a gente sabe que não tem cabeça, mas é sem cabeça. Mas, você já viu um corpo andando sem a cabeça? Isso é o sincretismo, que é essa mistura de candomblé com catolicismo. Eu sou católico, mas eu também vou no espiritismo. Também adivinha lá a minha sorte pelas cartas. Essa bagunça aí. E ele é esse corpo sem cabeça, está desligado, né, que diz aqui em Colossenses 2,19, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cresce o crescimento que procede de... Porque tem crescimento que não é de Deus. Então, como eu estou falando para você, nem toda fama, nem todo crescimento nem procede de Deus. Então, cuidado. Cuidado. Às vezes você fica pagando aí para assistir um ou outro, não valorizando da onde está saindo a fonte, que é a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai viver nessa mistura. A gente vai viver achando que é de Cristo, mas está lá no sincretismo. Num corpo, mas sem cabeça. E aí esses falsos mestres estavam desligados da igreja, de Cristo e de sua igreja. Como também eu posso dizer dos crentes não praticantes. Sou crente em casa. Tá bom, então. Não tinham conexão com a cabeça nem com o corpo. Pelo amor de Deus, né? Você quer ser crente, não quer participar de culto. Você quer ser crente, mas não quer andar segundo a palavra. Vou falar para você não é crente, não. Sai dessa mentira. Cai na realidade. O sincretismo é como um corpo morto desligado da cabeça que é Cristo. Como as heresias crescem, o sincretismo também cresce numericamente, mas não o crescimento que procede de Deus. Um dos maiores equívocos da nossa geração pragmática e mística é a afirmação de que onde existe uma multidão, aí está a verdade. Então vai. Quantos escândalos temos visto sendo expostos? Mas bastante gente estava atrás. Muita gente estava dando like, muita gente estava indo pagar para ver. Não é? É muito legal. Então, aí a gente ministra, a gente prega, a gente fala a verdade, orienta, esse caminho não, esse caminho, a Bíblia diz, esse não, mas você não é famoso, então se você não é famoso, você não tem vez. Então, na verdade, muitas vezes, igreja, na minha posição como esposa de pastor e responsável por um ministério de crianças, às vezes parece que a gente é inútil de frente com pessoas famosas da internet ou pessoas das quais a igreja aceita como bem-sucedida. Parece que a gente que prega a palavra e se posiciona com a palavra não tem peso diante de alguém que tem muitas pessoas no seu Instagram, muitos seguidores. E aí, essa pessoa que está lá pregando aquilo que não é a palavra de Deus, ela é mais valorizada. Então, diante de um atendimento pastoral, que você vai orientar a pessoa segundo a palavra de Deus, ela prefere ficar com o famoso da internet que se diz pastor, que não foi ungido a pastor, que não tem igreja.
que não sabe as dores de ser um pastor e aguentar patada de ovelha, que não tem que tirar carrapicho de ovelha, que não tem que ajudar uma ovelha. Mas legal é ele. Legal é ele. O joia é ele. Ele é o vencedor. Não aquele que está com o cajado falando para você, não vai por esse caminho. O ruim é quem está com o cajado, com a ovelha, aqui, vai cair. Não, legal é o que está na internet. Não é isso que acontece mesmo, irmãos? Não é verdade? Eu não estou falando besteira, é isso mesmo. Esses são enredados porque querem. E aí cai no sincretismo, cai no engano, e ainda por cima, contamina outro. E o coração vai bagunçando. Ovelha de pastor de internet, que nem é pastor. O argumento é o seguinte: se a igreja está crescendo, a obra é de Deus. Porque se não fosse de Deus, o trabalho jamais prosperaria. É mesmo? Como diz o desenho, né? Esse raciocínio enganoso e falaz, tal confusão, ela é equivocada. Nem tudo que cresce é verdadeiro. Cresce o joio e cresce o trigo. Nem todo sucesso procede de Deus. E aí você decide onde você investe. Então, nessa sociedade embriagada pelo sucesso, o critério na busca da verdade mudou. Então, o pragmático misticismo não se interessa pela verdade. Ele se interessa pela inversão dela, da verdade. Né? Busca o que funciona. Ah, está funcionando? Ah, então é isso que eu vou fazer. Então, por isso que tem um monte de pastor coaching aí. Muito legal, você faz isso, você faz aquilo. Não tem Bíblia, não tem Cristo, não tem nada. Mas está lá. Abre o olho, igreja. É só isso. Abre o olho. É bíblico? Vai. Não é? Sai fora. Amém? É isso que Paulo estava falando para Colossos. Não é Cristo, não é de Cristo. Não aponta para Cristo. É isso que está falando. E aí, ele fala, essa sociedade não busca o que é certo, mas o que dá certo, resultado, e não fidelidade. É falsa toda religião que não segue a orientação da cabeça, que é Cristo. É engodo toda religião que dá mais valor a visões, ensinos, experiências dos homens do que o ensino de Cristo. Paulo condenou o gnosticismo, o legalismo, o sincretismo. E agora ele condena o ascetismo, que é a santidade por métodos. A crença que podemos crescer espiritualmente simplesmente nos abstendo de coisas. Então, quantas vezes você já viu em algumas reportagens pessoas que não tomam banho porque ela está se santificando, porque ela se autoflagela, porque ela está se autossantificando? Eles estavam ensinando isso aos crentes de Colosso. Faça isso. Você vai ser mais santo, você vai ser salvo. Assim você cresce espiritualmente. Você se afasta. Então, pega um cantinho, né, que são os movimentos monásticos. Então, você pega um cantinho, vai embora com todo mundo, fica lá. Fica lá longe, que são os monastérios, né? Fica separado da comunidade. Quando é Cristo que transforma. É na comunidade que há a revelação da palavra. Amém, igreja? É na comunidade. Então, ele fala que o ascetismo, ele proibia 3 coisas. Não manuseieis, não proveis e não toqueis. E essa religião é a religião do não. A crença de que podemos agradar a Deus obedecendo a uma lista de nãos. Então, para o ascetismo, a ênfase está nos aspectos negativos e não positivos. Então, ser cristão é muito mais de quem você não é do que você é. Muito mais aquilo que você não pratica do que aquilo que você pratica. Então, aqueles que caem nessa teia se tornam escravos de mais regras, preceitos e mais
preceitos. Então, às vezes, as pessoas querem que a gente fica, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, se você faz isso, se você está nessa situação, não faça isso. Não! O que a Bíblia diz, igreja? Faça o que a Bíblia diz. Que caminho que a Bíblia está pedindo para caminhar? É esse. É a Bíblia. Não tem um livro de pode ou não pode ou não pode. Amém? Ser cristão é muito mais do que quem você é, foi o que eu disse. Então, aqueles que caem nessa teia, voltam para onde? Para a lei, para a sombra, excluindo a obra de Cristo. Paulo declara que quando Cristo foi à cruz, ele não levou apenas a lista dos nossos pecados, e o louvor pode subir, mas também a lei que nos acusava e nos condenava. Agora nós somos livres do pecado e da lei. Mas a gente sempre está sendo, ou nos permitindo ser levado para a sombra. Não, nós temos a pessoa de Cristo. Amém? Nós somos livres. A gente não precisa mais colocar no nosso pescoço mais jugo nenhum. Porque em uma mão nós carregamos a certidão de óbito da velha vida e na outra a certidão do novo nascimento. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. E o que nós precisamos entender como aplicação da nossa vida, depois de ouvir essa palavra. Para você que é fã de toda novidade, que aparece no meio evangélico, e segue pastores que, para você, têm autoridade, e você coloca como prioridade o que ele fala, você precisa entender que Cristo tem que ser suficiente. Toma cuidado, igreja. Cuidado com todas as novidades. Cuidado. Leia a Bíblia. Tenha a Bíblia como parâmetro, como peso. Amém? Outra coisa, para você que luta contra pecados e tem lutado por esforço próprio, lembre-se que Cristo nos deu toda a vitória. Amém? Contra todo pecado. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé.